Deixa eu trazer uma apuração que eu fiz lá no blog, passei esses dias lá em Brasília. A gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada, tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente, Estados Unidos, né? Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. O que a gente mais vê de alinhamento, claro, eles são alinhados a Trump, mas é o MAGA Movement, que tem mais a ver com essa política partidária tal, do que qualquer outra coisa. Mas eles esperam isso. Fala, Guedinho. Desde que Eduardo Bolsonaro foi para lá, a primeira manifestação pública do governo americano foi elogiar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira, desculpa. Não, você está coberto de razão. Então, esses países... E é muito impressionante nessas apurações que eu fiz, que ninguém descarta, quando eu começo a perguntar, mas se a apuração, como qualquer apuração, se o ex-presidente for condenado e for condenado à prisão, ele vai para que prisão, né? Porque tem isso também. Aí as pessoas me falam assim, mas a gente acha que existe a possibilidade de ele fugir, de fuga. Porque, como muita gente do lado de Bolsonaro fala, Bolsonaro não aguentaria uma prisão. Lembrando aqui, deixando registrado, como eu sempre deixo, que Bolsonaro já disse várias vezes que não vai fugir. Tá? Então, isso é a expectativa e a avaliação do lado dos investigadores, porque eles viram nessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos uma preparação para uma eventual fuga de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá sem avisar ninguém, foi de surpresa, como a gente viu, não tinha roupa, já contei aqui várias vezes também. Então, eles acham que o Bolsonaro pode fugir, condenado à prisão ou até antes. Aí você fala, mas está sem passaporte. Por isso que eles falam em fuga de carro, Otávio. Bom, Sadia, isso tudo, talvez, todo esse temor estaria com menos intensidade se o Bolsonaro fosse ao segundo dia do julgamento. Que ele deu sinais contraditórios. A ida dele no primeiro dia do julgamento, do ponto de vista simbólico, foi uma vitória dele. Não tem menor dúvida disso. Mostrou alguém que não tem medo de enfrentar a justiça, ao mesmo tempo que obedece os ritos da justiça, apesar de denunciar que ali é uma perseguição política, mas é obediente, é um réu, é alguém que é obediente, comparece às etapas do processo. Lembra quem? Lembra o Trump. O Trump, quando sofreu os processos, eram diversos processos, ele comparecia aos julgamentos, ficava ali, olhava assim, encarava de frente tanto os acusadores, as testemunhas e quem decidia, saía e dava uma coletiva na porta da sede da Só um justiça. Comentário, a mugshot do Trump, que é a foto que ele é fichado criminalmente, hoje está pendurada no Salão Oval. Mas ele usava aquela foto, ele é tão bom de marketing, que ele usou aquela foto a exaustão nas redes sociais e também em camiseta. Foi isso que inspirou a ideia do Bolsonaro ir ao STF. O método Trump. Coragem, enfrentamento, nada me intimida. Só que era para ter ido nos 2 dias. E no segundo dia ele não foi. Então, anulou o primeiro dia de julgamento. Simbolicamente, anulou. Por que ele recuou? Por que você recua? Porque o script, aquela desastrosa entrevista que ele deu na frente ao Senado... Pronunciamento, né? Ele não tinha pergunta. Era ele falando. Aquele que ele, na verdade, o Alexandre de Moraes, como relator, ele tinha que ler todos os crimes que Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público. Não precisava nem ter lido o relatório, bastava dizer, egregia turma para poupar tempo, daqui a pouco Bolsonaro vai explicar tudinho o que o Ministério Público acusa, que ele gabaritou, ele foi de A a Z ali, naquela entrevista. Mas o script, retornando, era ele
assistir à aceitação da denúncia, sair, fazer um pronunciamento de 15 minutos na frente do STF, e aí um desses conselheiros falou, faltou o fight do Trump. O fight, naquele momento em que ele recebe o atentado, né, escapa de um atentado e faz o fight, e muitos ali dizem que aquele é o ponto de virada. Ponto de virada não, que ele já estava muito bem colocado nas pesquisas, mas a certeza de que ele ia vencer. Então faltou o fight de Bolsonaro. E pior, ele foi para o Senado e apareceu foi interpretado com a cara de choro do lado da Damares. Alguém acovardado, né?